Olá, alterados! Eu sou o Renan Altera, da Altera Arquitetura. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer um tour por essa obra que está acontecendo aqui no edifício O Parque, em São Paulo. É um apartamento de 164 metros quadrados, com um projeto lindo. Sou suspeito para falar, mas ficou muito maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão amar e vão pegar muitas referências aí para o dia a dia de vocês. Então fiquem aí e já já eu começo. Eu vou começar aqui pela porta de entrada, aliás, porta não, elevador de entrada. O elevador já dá dentro do apartamento. Isso tem ficado cada vez mais comum aqui em São Paulo. Só para vocês entenderem a dinâmica disso, tem muita segurança, porque os nossos clientes só conseguem acessar o apartamento colocando a senha lá embaixo. Então, se eles não quiserem subir com alguma outra pessoa, eles conseguem não subir com essa pessoa. Eles põem a senha e vêm direto para o apartamento. Entrando aqui, a gente tem uma vista espetacular aqui do Brooklyn, São Paulo. Algumas pessoas falam Brooklyn, outras pessoas falam já Morumbi, mas é uma vista muito bonita. Aqui a gente está no 16º andar. Como eu falei na introdução, é um apartamento de 164 metros quadrados que a gente integrou aqui a sala com a sacada. A gente teve que fazer um nivelamento do piso para a gente conseguir ter um ambiente só. A ideia era realmente tirar a porta que a gente tinha de divisão aqui entre os espaços, para que a gente ficasse com um grande living. E nesse living não só a gente vai ter espaço de living, mas também tem a parte da cozinha, a gente tem o gourmet, a gente tem a sala de jantar, a gente tem o living, a sala de TV, tudo num só espaço. Eu vou mostrar para vocês. Essa parede de entrada, a gente teve que fazer esse drywall, esse enchimento em drywall, porque a gente está colocando vários pontos de elétrica aqui e é um pilar muito grande, então a gente não consegue furar esse pilar. A gente foi preciso fazer esse drywall, mas tudo bem, é tranquilo. A gente vai revestir a frente desse drywall com placas de concreto, aquele revestimento é fininho, revestimento que imita concreto, o castelato, fica super bonito. Ele chama aparente. E aí, só que as placas são maiores um pouco, e a gente vai ter toda essa face revestida. Nesse ponto aqui, a gente tem um móvel, que é um móvel multifuncional. A gente pode sentar aqui, tirar o sapato, serve como um banco para você tirar o sapato e guardar quando chegar em casa. E num ponto mais no cantinho, a gente já tem a parte do bar, onde os nossos clientes vão poder colocar as bebidas. Aqui, quando a gente entra no apartamento, a gente já dá de cara com a sala de TV. A gente tem um grande sofá aqui no meio, um tapete para complementar o espaço com as mesinhas de centro e na frente um rack quase que de ponta a ponta aqui nessa parede. Esse rack, diferente do que vocês estão acostumados a assistirem no nosso canal, é um rack que vai até o piso, ele não vai ser suspenso. Dessa vez ele não vai ser suspenso. A gente tem uma TV bem grande no alto e um detalhe interessante dessa parede é que a gente fez o painel não até o teto, a gente deixou mais ou menos 60 centímetros abaixo do forro, pintado mesmo, e é um painel solto do teto. Ele vem de ponta a ponta, inclusive vira aqui nessa porta de acesso à área íntima. A gente vai colocar uma porta camuflada com o mesmo MDF que a gente está usando aqui, do jeito que vocês estão vendo aí no 3D, e vai dar uma continuidade super legal. Então eu gosto dessa coisa de deixar o ambiente clean, linear, as coisas começarem, né, por exemplo, aqui vai começar numa mesma altura e seguir a mesma altura até o final. Então, voltando aqui para esse ponto, a gente tem uma prateleira de serralheria, bem fininha, bem clean, iluminada, para colocar itens de decoração e complementar esse painel. Então, finalizando esse espaço, a gente vai para a sala de jantar, só que antes da sala de jantar, eu esqueci de falar para vocês que a gente colocou aqui uma poltrona. Essa poltrona, eu indico os nossos clientes, quando tem espaço para colocar, que ela acaba dando aquela complementada no espaço. Então é um momento que você pode usar aí uma cor, colocar um tecido diferente, uma textura diferente. É aquela poltrona de leitura. Aqui nesse caso, você poderia até colocar uma poltrona giratória, que você consegue girar para o living, sala de TV, e você consegue virar para a vista, tomar um vinho apreciando essa vista. Eu sempre falo e dou a dica para vocês que quando vocês forem colocar uma poltrona,
ou um sofá. É importante que vocês tenham uma mesinha de apoio, porque se você quiser apoiar uma bebida, um drink, uma água, alguma coisa nesse sentido, você vai conseguir. E a gente coloca também em cima dessa poltrona um pontinho de luz. Além de ser decorativo, você ter essa luminária do piso saindo, você ainda consegue fazer uma leitura ou ter uma luz mais focal, mais ou menos, né, nessa região para conseguir ler alguma coisa ou tomar um drink também. Eu pensando nos drinks, né? Renan sempre pensando, como se bebesse muito, né, gente? Nem bebo muito. Mas tudo bem. A gente continuando, a gente vem aqui para a área da sala de jantar, saindo da sala de TV e living, que são juntos, né, que eu falo. A gente vem para a sala de jantar. A sala de jantar, a gente colocou uma mesa oval. Eu gosto de trabalhar com essas opções de mesas em formatos diferentes, né? Não tem o quadrado, não tem o retangular. Você pode colocar uma mesa triangular, você pode colocar uma mesa oval, uma mesa redonda. Eu gosto. Aqui uma mesa oval com 8 lugares, cadeiras lindas, pendente vindo de cima. Tá aqui até o ponto do pendente. Olha que interessante. Vocês conseguirem ver essa parte da obra, né? O pendente, eu dou a dica para vocês, tem que ser um item decorativo bonito na casa de vocês, então invistam nos pendentes aí, porque vale a pena, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É aquele objeto que você vai chegar na porta e já vai enxergar de cara, então ele precisa ser decorativo, precisa ser bonito. Esse teto aqui eu não falei, é um teto em madeira, a gente vai colar um vinílico nele, só que antes de colar o vinílico a gente vai fazer o nivelamento do teto, a gente vai colocar um forro, porque tem um degrauzinho aqui, né, das lajes, a gente vai vir com um forro único, justamente para dar essa sensação de uniformidade e ficar um ambiente, né, realmente um ambiente só, um ambiente único. Uniformidade, ambiente único, é isso aí. Aí a gente vem para cá, que é onde vai acontecer a área do gourmet. Né? Aqui a gente vai ter um aparadorzinho embaixo com os puffs. Esse aparador, é possível você movimentar ele, porque, sei lá, num dia a dia nosso cliente quer puxar ele mais para a área do churrasco, para poder manusear uma carne, alguma coisa nesse sentido, vai ser possível. Então a gente deixou ele de forma leve e que o cliente consiga realmente manusear ele e empurrar de um lado para o outro. Aí a gente vem aqui para essa área, que eu falo área gourmet cozinha, porque a gente hoje está separadinho. Se vocês olharem, a gente tinha essa parede aqui que fecha, mas, né, tem aqui a cozinha, a parte da churrasqueira com a piazinha, só que a gente não vai aproveitar essa bancada, por exemplo, nem essa pia, porque agora vai ser uma bancada nova de ponta a ponta, servindo o gourmet, a churrasqueira e servindo a área da cozinha também. A gente vai ter uma cuba dupla aqui nesse espaço. Vamos ter uma lava-louça também, então tem que deixar todo o ponto preparado. Eu não vou conseguir mostrar os pontos para vocês, porque tem esses pisos todos encostados aqui, mas vai ter a lava-louças aqui nesse espaço. A gente fez um grande nicho com uma lâmina muito bonita que a gente vai usar. E aí nesse nicho, a gente está trabalhando basicamente com duas cores de MDF aqui nesse espaço. Um cinzinha mais clarinho e um madeirado. Eu vou deixar para dar dica para vocês de todos os acabamentos no tour final, quando a gente entregar o apartamento, que como vocês sabem eu gravo também, né? Eu gravo a obra, mostro para vocês todo o processo, dou algumas dicas para vocês e depois volto e gravo o tour final do apartamento, que é onde eu coloco todos os acabamentos. Então, aqui, gente, eu falo demais, eu sempre falo isso pra vocês, eu vou falando. Quando eu vejo, eu falei demais, o vídeo ficou longo, mas a maioria de vocês adora, porque pega muita referência. Uma outra pessoa dá um hatezinho ali e fala, os vídeos estão longos, não tô gostando. Mas a maioria adora, então eu gosto de falar mesmo, vou falando tudo pra vocês pegarem as referências aí. Então aqui a gente vai fazer um nicho bem grande, atendendo o gourmet e a cozinha. E aí um armário no alto desse nicho, esse armário ele vai ser madeirado para dar uma destacada mesmo, e em volta a gente deixa no cinzinha clarinho. E aí do lado desse armário a gente vai fazer a geladeira, que vai estar nesse espaço, que é uma side by side. Então como eu expliquei para vocês, a gente tem a cuba de dupla, você pode colocar a cuba que você achar mais interessante para o seu uso do dia a dia, tem gente que não gosta de cuba dupla e tá tudo bem. E aqui na frente é onde a gente vai ter uma península muito grande, vários armários atrás, é o momento que a gente aproveita para colocar muito armário. Um detalhe interessante dessa península, eu não sei se está aparecendo barulho aí, não sei se está aparecendo, porque a gente está com um barulho bem intenso aqui na avenida aqui, mas espero que não apareça para vocês aí. Aqui a gente vai ter uma adega e uma cervejeira virada para esse lado aqui, para o lado da sala de jantar e para o gourmet. Então essa ilha, ela vai vir com uma pedra aqui em cima. Essa ilha não, porque eu sempre
aprendi a falar, né? Antes eu falava ilha, aí falaram comigo, Renan, não é ilha, porque ilha é solta de todos os lados. Essa é uma península, porque está encostando na parede. Então eu aprendi, esta é uma península que vai trazer a pedra até mais ou menos essa posição que vai esconder a adega cervejeira. Então vai ser multifuncional essa ilha. Eu falando de novo, essa península aqui. Em cima a gente tem uma coifa redonda de inox. O fogão vai estar nessa posição, trazendo a integração que eu gosto, que eu sempre falo para vocês. Você está cozinhando e você está interagindo com quem está no apartamento, né? Antigamente, vocês sabem que antigamente, não sei quantos anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, as cozinhas eram todas separadas, porque a maioria das casas tinham pessoas que cozinhavam e as pessoas não queriam que essas pessoas que cozinhassem estivessem junto ali da família. Hoje em dia isso não existe mais, né, gente? Hoje em dia, mesmo que você tenha uma cozinheira aí na sua casa, ela vai cozinhar aí na frente de todo mundo, ou você que vai cozinhar, gosta de cozinhar também, interagindo com quem está no apartamento. Então a gente tem cada vez mais trazido esse conceito de ambientes abertos, ambientes conectados, que as pessoas conseguem se comunicar e conversar e tudo mais. Só para finalizar esse espaço aqui, a gente tem aqui, né, como eu falei para vocês, a península, e na frente a gente tem as banquetas, que a banqueta é para aquela refeição mais rápida, onde o cliente vai sentar, tomar um café rápido, né, um momento que você não precisa sentar na mesa de jantar. Eu acho importante a família sentar na mesa de jantar, socializar uma vez no dia pelo menos, mas tem aquela refeição que é mais rápida, que não precisa. A gente põe o LEDzinho embaixo da bancada da ilha, que é para valorizar a pedra, valorizar o acabamento. E aí a gente tem essa integração maravilhosa para a gente finalizar essa parte aqui do social. Na verdade, não finalizei o social completo, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho a área de serviços, a parte que está ali atrás e o lavabo. Aqui a gente tem uma continuação de um pedaço da cozinha antes de chegar na área de serviços, que é assim, aqui a gente termina a geladeira, que é uma side by side, e começa um outro nicho menor um pouco, que é onde vai estar aqui um filtro com uma água gelada, com aquele purificador de água, uma fita de LED bem bonita iluminando esse nicho atrás. Dá para, por exemplo, aparar um café, colocar uma cafeteira com umas xícaras, alguma coisa nesse sentido. Embaixo a gente vai fazer um armário com algumas fruteiras, e desse lado, exatamente nessa posição, invadindo um pedacinho da área de serviço, a gente vai ter a coluna de forno e micro-ondas. Eu falo invadindo porque ela vai pegar um pedaço aqui, vai virar mais ou menos nessa posição, só que nessa lateral aqui da área de serviço a gente vai ter armários de piso ao teto. São muito importantes esses armários para guardar rodo, produtos de limpeza, vassoura, é meio um depósito. Nesse caso, ele poderia ser até como uma despensa nessa área, porque está muito próximo da cozinha. E aí desse lado é onde vai acontecer mesmo a área de lavanderia, porque a gente tem um armário também de piso ao teto, um tom de cinza, e do lado a gente tem a bancada, porque embaixo vai estar a máquina de lavar e secar, o tanque embutido nessa bancada. Se vocês repararem, a gente colocou um LED também para iluminar. Esse LED, ele é decorativo, mas ele também é funcional. Esteticamente fica bem bonita a parede iluminada, mas ele também ilumina a bancada. Então, no uso do dia a dia, é perfeito. Então, como eu falei para vocês, a gente tem o tanque aqui que vai ser de inox também. Todos esses armários são no cinza claro. A gente pinta a parede num cinza muito parecido, perfil de LED no alto. Vocês sabem que eu adoro perfil de LED. Normalmente eu uso aí de 2700K de temperatura, que é uma luz mais quente. Não uso luz branca nos nossos apartamentos. E eu não falei para vocês, mas o piso aqui é o mesmo em toda essa área, desde a entrada da sala até aqui a área de serviços e nesse pedacinho aqui também. A gente segue essa área da cozinha inteira com mais armários de piso ao teto aqui. Vai ter muito armário nesse apartamento. Um detalhe que eu não falei para vocês é que a área de serviço ela não vai ficar aberta. A gente vai ter um fechamento aqui, que é uma porta que vai correr e ela tem um ripado vazado. Então vai respirar essa área da cozinha, porque aqui nessa região que a gente está, exatamente nesse ponto, venta bastante, né? Um vento gostoso, que vai inclusive
circular dentro dessa área de serviço. Por isso a gente tem essa porta ripada vazada aqui. Tem todo esse corredor aqui que dá acesso à porta de entrada de serviços do apartamento e tem a porta de um WC que vai ser aqui nesse ponto, que eu também vou colocar a imagem para vocês verem aí. Como eu falei para vocês, a gente vai ter essa porta aqui que abre para o corredor, a circulação de acesso à área íntima do apartamento. Vai ser uma porta camuflada e aí revela essa circulação, que é uma grande caixa pintada, porque vocês sabem que a gente ama caixa, né? Seja ela de madeira, seja ela com tinta. Eu digo para os nossos clientes que às vezes o cliente não quer investir numa caixa de madeira e você simplesmente coloca uma cor e fica muito bonito. Nesse caso, a gente usou um cinza mais fechado em todas as paredes e no teto e a gente pintou as portas também nesse mesmo cinza. Atenção, toda a área íntima do apartamento, claro, com exceção dos banheiros, vai ser em madeira. Então esse contraste da madeira com o cinza fica muito bonito. Esse espaço é um espaço que a gente vai usar para colocar uns quadros, umas fotos da família. Eu digo também para as pessoas que acompanham a gente, se você quer concentrar imagens de família, porta-retrato, uma coisa que é mais íntima, coloca nessas paredes que estão na circulação. Porta-retrato até que não dá para colocar, né? Mas assim, vários quadros com imagens da família, do dia a dia, fica muito legal nessa área de circulação, que é uma área de recordação também. Então a gente tem essa área íntima, aqui a gente tem um quarto de hóspedes barra home office, o escritório, na frente o lavabo, que eu falei para vocês, mas ele é um lavabo também como banheiro de hóspedes, né? Um banheiro social, porque quem estiver usando aqui esse espaço vai usar esse banheiro. Aí a gente tem a primeira suíte aqui, a gente tem a segunda suíte aqui, que são dos filhos, né? Aqui da Elise e aqui do bebê. E aqui a suíte do casal. Mas antes a gente vai voltar, que eu vou mostrar para vocês. Vou começar falando do quarto de hóspedes barra escritório. Aqui nessa circulação a gente colocou uns balizadores também, que fica bem legal. Na verdade eles estão sendo instalados desse lado, a gente já tem até os pontos aqui. Bom, bora lá, vamos para a sala aqui, para esse espaço, para o home office. Eu acho muito interessante a solução que a gente deu para esse espaço, porque ele vai servir como escritório, mas numa eventual visita aqui no apartamento, nossos clientes conseguem reverter esse espaço para um dormitório. Como? Se vocês olharem, a gente tem a imagem da parede fechada, é simplesmente uma parede em MDF, com uma prateleira lá no alto, bem iluminado, coisinhas de decoração. Na frente a gente coloca uma poltrona nessa posição e de repente, como vocês estão vendo aí na segunda imagem, a gente abre uma cama aqui no espaço. Então no dia a dia essa cama fica totalmente escondida, totalmente camuflada, não é possível ver e o espaço fica fica maior, na verdade, né? Fica mais aconchegante, fica mais espaçoso, as circulações maiores. Todo esse ambiente vai ser texturizado com uma textura em cimento queimado. Nessa parede em específico, a gente vai colocar um quadro. A gente gosta sempre de pontuar que a gente coloca iluminação para valorizar os nossos quadros. E aqui no alto, ó, ar-condicionado, split nesse caso. Já está acontecendo aqui a infraestrutura do ar-condicionado que a gente deixou passadinha aqui. Nessa parede vai acontecer o escritório. A gente fez toda uma marcenaria aqui, uma parede inteira em painel de madeira. E aí a gente tem uma mesa num tom diferente que já vai para o cinza. Percebam, a gente está usando aí a mescla de cinza com tom madeirado no MDF. A gente faz essa mesa com um gaveteiro embaixo, importante ter esse gaveteiro para uso do dia a dia, para guardar folha, guardar o uso do dia a dia aí do escritório como um todo, do estudo e tudo mais, tá? Caneta, enfim, o que você documento, o que você quiser guardar aqui. Dá até para colocar aquelas gavetas com chave. Então tem que ser um ambiente funcional. Em cima a gente colocou uma tela que pode ser uma TV ou pode ser um monitor que está conectado com o computador e a gente tem uma prateleira no alto que dá para colocar algumas coisas de decoração
e a gente ainda ilumina essa prateleira. Aqui, nessa sacada, é uma sacada que a gente vai ter toda uma vegetação ali na área externa. Essa vegetação, esse jardim, ele já faz parte mesmo do condomínio, da estética da fachada aqui do parque. Então a gente tem aqui toda essa vegetação que vai estar alta e a gente coloca uma cortina nesse espaço. Detalhe, a iluminação aqui nesse ambiente é incrível e a ventilação também. Esse é o banheiro social / lavabo aqui do apartamento. Como eu falei para vocês, ele vai servir também para os hóspedes ali daquele quarto. Esse banheiro a gente revestiu todo no mesmo revestimento, tanto o piso quanto a parede, revestimento 1,20 por 1,20. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho da configuração do espaço. Aqui a gente tem a bacia sanitária, estamos trazendo a bacia sanitária com cor para esse espaço. Então ela é cinza, lembra que eu explico para vocês. Lavabo, banheiro que você usa menos, dá para você colocar cores nas bacias sanitárias. Banheiro que você usa muito, é necessário você ver as suas necessidades fisiológicas, é importante. Então eu indico colocar branco. Aqui nesse caso está cinza, e aí poderia também ser preto ou poderia ser branco. Mas a gente quis deixar no meio termo aí para combinar com os revestimentos no geral. Aqui a gente vai ter a região do box, um box em L. Interessante falar, esse banheiro não tem janela, é um banheiro com exaustão forçada. Então o box não vai até o teto, ele vai ficar uns 10 centímetros para baixo. Daria para colocar um box até o teto? Daria. Hoje em dia tem alguns sistemas de fechamento de box que na verdade ele vai até o teto, mas ele tem um furo em cima que esse vapor sai. Então é interessante pensar aí o que vocês querem. Querem colocar um box até o teto para deixar mais imponente ou vai colocar um box um pouquinho mais para baixo? Todos os metais aqui desse banheiro são pretos. Chuveiro, registro aqui monocomando, duchinha higiênica que vai acontecer aqui, tudo na mesma cor. E a torneira também. A gente deixou uma bancada mais clean, a gente esculpiu essa parte da bancada no mesmo acabamento, se vocês olharem no projeto aí. Eu falo que a gente esculpiu porque a gente fez no projeto, mas aqui na obra ainda vai esculpir, né? Então a gente vai esculpir uma bancada no mesmo material das paredes e do piso. E essa bancada vai servir de apoio para uma cuba maravilhosa verde. A gente trazendo os tons, né, aqui para o nosso espaço, cores para o nosso ambiente, para os nossos projetos. E aqui no lavabo a gente trouxe essa cuba no tom de verde. A torneira vai ser uma torneira de bancada, sai da bancada, ela tem que ser mais alta. A gente fala, é a famosa torneira de bica alta. Bica baixa você vai usar quando a cuba estiver embutida. Bica alta quando a cuba estiver sobreposta. Aqui a gente tem uma torneira curvada, que vai ser preta também, no tom dos outros metais. No alto a gente coloca um espelho orgânico com uma moldura muito bonita. E aqui embaixo da bancada a gente tem uma prateleira que serve de apoio. No caso dessa bancada, o sifão vai ficar aparente. Então, quando a gente está falando de um sifão que vai ficar aparente, é importante você colocar um sifão bonito. Nesse caso, a gente vai usar um preto, que é o mesmo tom dos outros metais. E para finalizar esse ambiente, a gente colocou um nicho iluminado na região do box. Aqui a gente tem o quarto da filha dos nossos clientes. O banheiro está bem nesse ponto, que eu já vou mostrar para vocês. A gente colocou papel de parede em todas as paredes para ficar bem cleanzinho. E a gente usou um papel de parede com algumas bolinhas. Nesse ponto é onde vai acontecer a cama da filha dos nossos clientes, que é uma cama super fofa. A base dela é em tecido, um tecido mais clarinho. A gente coloca uma cabeceira em L nesse ponto aqui, uma cabeceira mais no tom de laranja. E aí, pessoal, no alto, se vocês repararem na imagem, a gente tem um armário, que a gente fala que é um armário auxiliar para guardar umas coisas que não serão usadas no dia a dia. A gente fez ele em madeira. E aí, de repente, em cima aqui da bancada, que eu já vou falar para vocês, a gente coloca um nicho no tom de cinza com coisas de decoração. Voltando a falar sobre a bancada, a gente fez uma bancada que ela é uma bancadinha
para brincar, para desenhar, para colorir, para estudar. Ela serve para várias coisas, depende da fase da criança e, inclusive, é possível regular as alturas da prateleira, né, do topo dessa bancada, para você acompanhar o crescimento da criança. Então, a gente tem uma cadeira aqui nesse ponto, colocamos um tapete bem orgânico no espaço e uma poltrona aqui, que é uma poltrona para descanso, bem confortável, para deitar. Desse lado, a gente tem um guarda-roupas. Prestem atenção na beleza desse guarda-roupas. E o interessante dele é que a gente tem portas de abrir em cima, com um puxador em madeira bem bonito. E embaixo, nós fizemos muitos gavetões para que os nossos clientes consigam guardar brinquedos aí de uso do dia a dia e não fique aquele quarto muito bagunçado, né? Quarto de criança sempre vai ter aquele brinquedo espalhado, mas nesse caso aqui dá para manter a organização. Aqui a gente tem uma vista incrível, né? Com uma ventilação bacana também e a gente coloca uma cortina de tecido de piso ao teto. Antes de ir para o banheiro, eu não falei do painel verde que a gente tem aqui atrás em tons arredondados e eu só voltei para falar dele que vocês vão entender que esse painel, esse tom de verde se conecta aqui com a área do banheiro. A gente fez uma bancada e o gabinete embaixo é em madeira com o puxador nesse tom de verde para ter essa comunicação. Olha que legal. Essa bancada, nesse caso, tem a torneira de parede, vai ser feita toda a infraestrutura ainda. No alto a gente colocou um painel vazado, na verdade não chega nem a ser um painel, ele é como se fossem algumas prateleiras decorativas para coisas do uso do dia a dia, com um espelho também. Então ficou bem aconchegante em tom de madeira e a mesma madeira que a gente está usando aqui no gabinete do banheiro. A gente colocou dentro da região do box um revestimento diferente, lúdico, bonito. Iluminamos a prateleira que a gente colocou para shampoo nesse espaço. E o box aqui também não vai de piso ao teto, porque a gente, mais uma vez falando para vocês, a gente não tem dentro do box a janela. Saindo aqui do quarto da filha, a gente vem para o quarto do bebê. Aqui vai colocar uma porta ainda. Essa parede inteira vai ser no papel de parede mais xadrezinho. Não xadrez diferente, porque ele é branco com umas linhas pretas, mais, como eu falo, mais onduladas. Aqui na entrada a gente tem dois nichos mais triangulares, que vai ter itens de decoração, nichos em madeira. Aqui a gente tem a porta de entrada do banheiro, que eu já vou mostrar para vocês. Mas olhem só que graça esse quarto de bebê. Na verdade, nessa configuração que vocês estão vendo aí, já é bebê, mais que já é uma criança, na verdade. Mas a gente faz a configuração de colocar um berço onde vocês estão vendo aí a cama, tá? Essa cama é uma cama montessoriana, aquela cama baixinha que o bebê, que a criança acaba tendo independência de entrar, de sair da cama, voltar para a cama. Então é interessante pensar nisso também, nessa independência que a criança precisa criar, né? Aqui atrás a gente fez uma cabeceira arredondada, tem uma luminária desse lado, a gente coloca também uma cortina bem bonita e aqui nessa parede é onde vai acontecer a televisão, tá aqui os pontos da TV e a bancada, conforme a gente colocou no outro quarto, aqui nesse quarto também, com a possibilidade de ajuste da altura dessa bancada conforme a criança vai crescendo. Essa bancada aqui em tom de madeira, ela vai se conectar aqui com esse armário cinza. Cria-se aqui um volume de nichos também decorativos. E aqui acontece o armário com portas de correr, 3 portas de correr. E embaixo o espaço também para serem guardados todos os brinquedos, para não ter aquela bagunça no dia a dia. E aí, para finalizar esse quarto, a gente faz uma caixa aqui em tom de azul, pintando essa parede também em tom de azul, em cima, né, dessas portas de entrada, para trazer a volumetria que a gente gosta das caixas nos nossos apartamentos. Banheiro bebê, a gente está usando 2 revestimentos, um na região fora do box e outro na região dentro do box.
Fora do box, um mais clarinho, neutro. Dentro do box, o guache verde da Porto Belo, que é muito lindo e eu acho que combina super com banheiro de criança, banheiro de bebê, até banheiro de adulto, tá? Nesse ponto aqui, a gente está fazendo a bancada. A bancada cuba, ela é uma cuba de louça, mas ela é para dentro. E aí a gente colocou aqui uma torneira de parede. Embaixo, a gente está trabalhando com um gabinete, com os puxadores lindos. E a mesma cor que a gente está usando de MDF aqui nesse gabinete, a gente traz aqui para esse armário do alto. O interessante desse armário é que a gente está mesclando alguns materiais. A gente tem o espelho, a gente tem a madeira e a gente tem o vidro também, porque a gente fez umas prateleiras de vidro. Olha só o ponto chegando aqui da iluminação desse armário que a gente vai fazer aqui no alto. E embaixo, no piso, a gente vai usar o mesmo revestimento que a gente está usando nas paredes fora do box. Inclusive, esse mesmo revestimento entra só para o piso aqui na região interna. E para finalizar, o pessoal já começou a quebrar aqui, ó. Vamos fazer um nicho branquinho muito bem iluminado. Saindo aqui do quarto do bebê, a gente vem para a suíte do casal e eu vou começar mostrando para vocês o banheiro que a gente entra aqui. É um banheiro mais espaçoso, um banheiro clarinho, a gente tem luz natural entrando porque tem uma super janela. Fora do box, a gente usa também um revestimento mais claro, não só nas paredes, mas também no piso e entrando para a região aqui do box. Dentro do box a gente usa o guache, lembra que eu falei que também dá para usar em banheiro de adulto? Então um guache mais clarinho, um begezinho, que ficou maravilhoso. Um detalhe, o chuveiro desse banheiro é um chuveiro de teto embutido, ele fica no nível do forro, vocês vão conseguir ver aí pelo 3D. Aqui a gente tem o monocomando. Eu explico para vocês que a gente muda de lugar porque é mais prático você acionar. Nesse caso aqui a gente não mudou porque já estava nessa posição, mas normalmente a consultora não entrega o monocomando ou o misturador desse lado quando você vai entrar, entrega do lado oposto. Então para você não molhar as suas mãos ou seu braço, é melhor você acionar aqui, põe a mão para temperar a água e entra. Se fosse lá, você ia ter que abrir ali e consequentemente seu braço inteiro ia molhar, não dá certo. Nesse ponto é possível colocar um box de piso ao teto, porque a gente tem janela lá dentro. Aqui a gente tem ponto, ó, em todos os banheiros tem, eu não mostrei, mas vou mostrar nesse, para o toalheiro elétrico, para secar mais rápido as toalhas. E aí a gente vem para esse ponto aqui do banheiro, que é onde vai estar a bancada. Em cima da bancada a gente tem um espelho grande, que é um espelho armário, quando você abre as portas. Tem várias prateleiras, otimiza-se muito espaço e é bom para guardar produtos de higiene pessoal e de uso do dia a dia nesses nichos que a gente tem dentro desse armário. A gente tem a bancada aqui, torneira de parede e embaixo um gabinete que olha só o detalhe dele, a gente coloca uns nichos para enfeitar aqui do lado. E para finalizar o tour de hoje, eu vou falar sobre a suíte, aqui a parte do quarto do casal. Então a porta está aqui, a gente vai fazer uma textura de cimento queimado em todo esse quarto, inclusive no teto. E aí atrás dessa porta vai ter um super espelho de piso ao teto. Vou até tirar aqui para fechar aqui para vocês verem, eu chutei a pedra. Vai ter um super espelho de piso ao teto, que é para ajudar aqui no uso do dia a dia, para trocar de roupa e tudo mais, porque vai ter um closet aqui de ponta a ponta. Esse closet vai começar aqui depois desse ponto aqui de interruptor. Ele vem mais estreito um pouco aqui nessa parte, justamente para não estrangular essa circulação. E aí quando a gente chega mais para cá, ele fica um pouco mais profundo. Aqui nesse ponto é onde vai estar a cama. Essa cama tem vista para lá. Aliás, a vista daqui é incrível, tem uma janela enorme em L, conforme vocês estão vendo aí, e tem toda essa parte de paisagismo que faz parte do condomínio, da fachada do prédio, que vai subir, vai deixar mais denso esse verde para você se sentir realmente dentro de uma floresta praticamente, né? A gente está aqui numa casa suspensa, vamos dizer assim. Então a gente vai colocar cortina em todo esse L, tá? Dessa janela, porta gigantesca. Olha só que interessante. Você consegue abrir e é uma ventilação assim incrível aqui nesse espaço. Além da iluminação natural, que eu gosto também. Então, aqui nesse ponto, voltando, é onde vai acontecer a cama, que eu falei para vocês, e a gente tem um painel aqui atrás. A gente tem um painel de madeira, de um determinado ponto para cima. Inclusive, tem uma fita de LED para baixo aqui desse painel de madeira.
Aí atrás da cama fica um cinza mais clarinho. E a gente tem as duas mesinhas de cabeceira acontecendo dos dois lados, com uma iluminação saindo no alto, né, nos dois pontos. E aí, para finalizar esse ambiente e fechar com chave de ouro, a gente colocou um flap, aquela TV que abre e fecha para não poluir o espaço. Espero que vocês tenham gostado do tour de hoje, muitas referências aí para vocês. E em breve a gente vai fazer o tour final da obra com tudo pronto, com todos os detalhes, tudo produzido, que eu tenho certeza que vocês vão amar também. Se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. O mais importante, é claro, se inscreva no nosso canal. Toda quinta-feira tem vídeo novo para vocês e a gente se vê na semana que vem. Até lá!